Olá, nessa aula nós vamos falar sobre uma técnica de criatividade, né, bem conhecida dentro do mundo corporativo, né, que é uma técnica chamada de TRIZ. É considerada como uma das técnicas avançadas para gerar novos produtos, novos serviços, novos processos, né, pensando em inovação. Então eu vou compartilhar aqui o material com você. Tá? Bom, duas partes aqui que nós vamos abordar hoje, né? Então, o que são as técnicas desse tipo as técnicas de criatividade, quando a gente pode usar elas nos projetos, tá? E em particular essa técnica do TRIZ aqui, que é a solução inventiva de problemas, tá bom? Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Então, o que são e onde usar essas técnicas de criatividade? As técnicas de criatividade, né, elas fazem parte. Se pegar, por exemplo, na metodologia de projetos, né, como por exemplo o Design for Six Sigma, que não tem nada a ver com a metodologia Six Sigma, como eu já disse, né, em outros vídeos. Se você for lá no meu canal do YouTube, Professor Fábio Guedes, nas minhas playlists lá, uma delas eu falo sobre Design for Six Sigma, né, e faço esse comparativo para ficar mais claro aqui. Mas enfim, não vou abordar esse tema hoje. Se você pegar a terceira fase da metodologia Design for Six Sigma, que é a fase do Analyze, aqui a gente aborda as técnicas de criatividade, tá? Para gerar inovação. Bom, e como a gente pode gerar ideias novas? Então tem algumas formas, né? Você pode trabalhar com lições aprendidas, projetos anteriores, best practices, né? Ou melhores práticas, pegar uma coisa que funciona bem em outro departamento da empresa e usar no seu setor. O benchmarking, você pode buscar informações, conhecimento, ou até coisa assim de projetos, né, informações para usar no seu produto também, pegar dados de concorrentes, analisar o produto ou serviço do concorrente e trazer para o seu produto alguma ideia, né? Clínicas com consumidores, pesquisas, tudo mais. Literatura técnica, né? Tem muita coisa também desenvolvido aí com artigos científicos, por exemplo, né? Estudo de caso. Exemplos da natureza, tem vários casos do velcro, né, do micro-ondas, não vou entrar no detalhe aqui, mas muita coisa a gente pode buscar da natureza. A questão da similaridade também, usar coisas de outra área, né, carros de Fórmula 1, eu posso aplicar, sei lá, em algum eletrodoméstico, eu posso aplicar algum conceito, né, para ajudar. E então a gente tem também as técnicas de criatividade, que é uma boa forma de gerar ideias novas, né? Gerar até mesmo inovações nos produtos e serviços nas empresas, tá? Então, o que vem a ser a criatividade? É a criação do novo e o rearranjo do velho. Então, isso aqui é um termo usado pelo Mike Vance, e a gente vê que ela pode ser aperfeiçoada com a prática, com o tempo, né? A gente consegue enxergar coisas antigas de outras formas, não é simplesmente criar totalmente algo novo. Uma frase diz ali, né? Você pode pegar uma coisa que já existe e adaptar, trazer alguma melhoria, alguma coisa diferente, né? Para buscar uma solução melhor, mais otimizada. Normalmente ela vem de uma explosão de informações. Geralmente também se origina de um problema, né? E os 4 passos do processo criativo aqui, tá? Preparação, que nada mais é do que entender o problema de fato. Separar os sintomas, né? Entender realmente qual é o problema. A fase da incubação, que é a fase de maturar aquela ideia, né? O problema, tentar pensar em uma solução, né? Quando a gente tira umas férias, pega um dia de folga, vai estar tomando um banho, sei lá, dá um passeio, dá uma desfocada no problema, de repente começa a surgir ali algumas ideias, né? Que a gente estava buscando ali para resolver um problema. Então essa fase da incubação, embora a gente não esteja focado naquele momento, o cérebro está trabalhando ali para buscar alternativas, né, e resolver aquele problema. Depois a gente tem a fase da iluminação, que é pegar aquilo e fazer a associação. Aquilo que veio na nossa mente, né, anotar e buscar fazer uma associação com aquilo relacionado ao nosso problema real. E aí vem a verificação, né, implementar e ver se aquilo deu certo realmente, ou fazer o planejamento e tudo mais, tá? Bom, entrando mais no detalhe, né? A gente tem técnicas que são usadas para resolver problemas mais simples, outras problemas mais complexos. Então, eu pegar, por exemplo, o brainstorm, que é uma técnica muito simples, né? O brainstorm é o brainwriting, né? Que é uma derivação aí do brainstorm.
até chegar em umas técnicas mais avançadas, como por exemplo, a de princípios inventivos, né, que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Então tem uma relação de técnicas aqui, né, algumas delas eu até passo nos meus cursos, né, no meu curso de técnicas de criatividade e inovação, tá? Mas hoje eu quero falar das duas últimas, que são as mais sistematizadas, que tem a ver com o TRIS, estão dentro do TRIS. Princípios de separação e princípios inventivos, tá? Então vamos lá, vamos entrar no detalhe aqui. Antes eu quero falar como que ela surgiu, né? Ela foi desenvolvida aí na década de 50 por um russo chamado Genshi Altschuler, tá? Que era um engenheiro, inventor, cientista e também era jornalista, escritor, enfim. O que ele fazia? Ele trabalhava em órgão público, né, governamental, para análise de patentes, como o INPI aqui no Brasil, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que avalia as patentes enviadas, né, submetidas pela equipe aqui, pelas empresas ou pessoa privada, né, pessoa jurídica ou não, né, pessoa física. Então, na Rússia, né, tinha lá esse órgão que analisava, e o Genshi Altschuler, ele era um colaborador, ele era um funcionário que avaliava as patentes. Então imagina, ele olhava sempre várias patentes, olhando uma, olhou outra. E aí, o que ele fez? Ele percebeu, ele teve uma sacada de entender que entre os autores de patentes existia uma forma, não igual, né, uma forma meio padronizada de pensamento até chegar na solução dos autores. Então ele começou a sair um pouco simplesmente da avaliação técnica, e ele começou a perceber esse comportamento mental, né, dos autores de patentes. E aí ele pesquisou muito, tem todo, né, eu falo mais detalhes, né, nos meus cursos sobre a vida, né, do Altschuler, mas ele foi preso, tal, enfim. Mas eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas ele teve essa sacada e ele estabeleceu essa relação, né, e criou essa ferramenta do TRIS, essa técnica, né, de criatividade. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. O TRIS, que é em russo, né, quer dizer, a teoria de solução de problemas inventivos, ela tem algumas separações, alguns departamentos, né, algumas divisões. Eu peguei duas delas aqui para ficar mais fácil para explicar, tá? A parte de problema específico, né? Formulação de problema. Então a gente vai falar aqui de contradição física. Primeiro eu vou falar dela e depois eu vou entrar na parte de contradição técnica, tá? A contradição física nós vamos abordar sobre os princípios de separação. Já a contradição técnica eu vou falar das matrizes de contradição lá, tá? Então vamos pegar primeiro essa aqui, que é a contradição física. Então, contradição física, como eu disse, entra nos princípios de separação. O que é contradição física? Quando a gente tem dois estados contraditórios, né? Duas situações contraditórias. Por exemplo, eu quero que algo seja frio e quente ao mesmo tempo, seja grosso e fino ao mesmo tempo, seja forte e suave. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui bem legal, talvez facilite o entendimento. Tá? Bom, mas antes eu quero só comentar aqui, a contradição física, ela está separada em 4 estados, né? Separação no tempo, ou seja, em momentos diferentes. A separação no espaço, em locais diferentes. Na estrutura do sistema, em posições ou formas diferentes. Né? E a separação por transição de fase, né? Que é em estados ou propriedades diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui. O exemplo da agulha. Então vamos imaginar que... Acredito que em algum momento você precisou passar uma linha no olhar da agulha e você sabe a dificuldade que é, né? Então tem uma certa... O que a gente quer de um olhar da agulha? A gente quer que o olhar da agulha seja o maior possível para facilitar a passagem da linha. Só que se ele for muito grande, a gente tem um problema, né? Aquele olhar muito grande, a agulha é feita para costurar algum tecido. Então provavelmente vai prejudicar ali, rasgar, enfim... vai causar algum dano ao tecido. Então a gente também quer que o olhar seja o menor possível, né? Seja pequeno, para que a costura não se estrague, né? Seja adequada. Tá? Então a gente tem uma contradição física aí. O olhar precisa ser grande e pequeno. Ok? O que se faz
nos projetos mais tradicionais, né, as grandes empresas que não utilizam, não levam a sério as técnicas de criatividade. Só para você ter uma ideia, as montadoras, né, utilizam essa técnica de criatividade em fase de projeto exatamente para gerar patentes, para gerar produtos novos, inovadores e as empresas crescerem, né, evoluírem em seus produtos. Mas o que uma empresa tradicional faz? Ela vai buscar um ponto de equilíbrio, né, ou chamado aí trade-off. Um ponto que nem prejudique tanto se for muito grande e nem prejudique muito também se for muito pequeno. Um meio termo, tá? Só que isso, em boa parte, né, das vezes aí, isso acaba prejudicando o produto, né, a empresa, o cliente, até, né, principalmente. Então, o que seria uma solução aqui? Abordando esses 4 tipos de separação, né? Então, primeira separação no tempo. Vamos imaginar, isso aqui inclusive foi uma patente depositada em 1976 pelo Robert Pace, um americano. E ele criou uma agulha com... na verdade são 2 arames torcidos, soldados nas extremidades. Uma das extremidades ela é soldada, ela tem uma ponta, né, para perfurar o tecido. E aí o que acontece, né? Fica um efeito mola. Quando a pessoa aperta embaixo, ela aumenta em cima e aí o olhar fica o maior possível, facilitando a passagem da linha. Quando ele solta, então quando ele solta, volta ao estado natural. Apertou, aumentou. Soltou, volta ao estado para facilitar a costura. Mas a linha já está lá dentro. Tá? Então isso aqui é separação no tempo. A outra separação está no tempo aqui, mas na verdade é a separação no espaço. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Que a agulha ocupa 2 espaços diferentes. Quando está nessa posição, né, ela está menor possível aí. É como se fosse um araminho torcido, né? E aí quando eu distorço ele aumenta, né? Eu torço ele fica pequenininho. Quando eu distorço, ele aumenta e aí facilita a entrada da linha. Outro tipo de separação e estrutura do sistema. Vamos imaginar aqui, né? Eu tenho uma agulha assim, um formato, né, mais losango. E aí quando eu puxo esse sistema para cima, ela abre, tá? E aí facilita a passagem da linha, né? Depois eu encaixo ela para baixo, ela entra no sistema da agulha ali e fecha e fica uma área menor para poder costurar, tá? E o quarto tipo de separação, que é por transição de fase, né? Vamos pensar aqui uma agulha que eu vou colocar aqui o olhar numa substância, num líquido, né, químico, tá? Olhei ali, espero um tempinho e ele expande, tá? E passando o tempo ele volta à situação normal e facilita a costura, tá? Mas quando passa no líquido, ele expande e facilita a entrada da linha. A gente tem produtos, né, parecidos. O próprio caso da tinta, né, que usa ali solventes e outros produtos químicos para facilitar, inclusive, a secagem da tinta, né? Então são condições assim de uso de produtos químicos, né, para facilitar a transição de fase, tá? Ok. Agora indo para a contradição técnica. Então, a contradição técnica, ela é um pouco mais abrangente que a contradição física. A contradição técnica, a gente tem contradição física dentro também. Vou dar um exemplo. A contradição física, que é o que a gente viu, ela está associada às mesmas unidades de medida, né? Por exemplo, grande e pequeno, unidade em milímetros, sei lá, um comprimento. Sei lá, eu vou pensar em resistente e não resistente. Né? Posso pensar em força. Então, mas é a mesma unidade de medida. Quando eu falo de contradição técnica, eu posso ter unidades de medida diferentes. Por exemplo, aumentar a potência do motor do carro vai prejudicar no consumo. Então, potência com consumo são unidades de medida diferentes. Diminuir a espessura de parede de uma casa vai prejudicar a resistência, né, de sustentação da casa. Então, a espessura da parede, sei lá, em milímetro, com a resistência da casa, né? Posso medir lá em tensão, por exemplo, ou força, sei lá.
Tá? Então são unidades de medida diferentes. Tá? Então isso aí é a questão de contradições técnicas. Bom, e aí quando a gente vem usando, né, seguindo aqui. Então vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui de uma latinha, só para facilitar. Uma latinha de alumínio, onde a empresa ela visa, por exemplo, reduzir a quantidade de matéria-prima, que é o alumínio, para usar menos material. Tá? Bom, então a empresa vai falar assim, vou reduzir o alumínio. Beleza. Então redução de matéria-prima, o alumínio, né? Então tá lá, espessura menor, menos alumínio, mais dinheiro. Só que tem uma contradição aí. Eu também vou ter um risco, né? Ou pelo menos vai prejudicar a questão de suportar o empilhamento da latinha, porque a latinha vai ficar mais fina, a parede dela vai ficar mais frágil, né? Para empilhamento. Então é um problema aí, né? Então eu quero melhorar algo e vai prejudicar outro. Então a espessura, vou melhorar a espessura, vai prejudicar a tensão ou pressão na latinha e vai trazer perda aí para o cliente. Então vamos lá, como a gente resolve isso aqui? Vou analisar a contradição técnica, né? E aí existe uma tabela de contradição técnica, uma tabela de contradição que envolve aqui 39 itens, né? 39 características, por exemplo, peso do objeto móvel, peso do objeto imóvel, comprimento, tensão, resistência. São 39 características diferentes, tá? Nas linhas e nas colunas. Aí a gente vai na linha aqui e busca o que a gente quer melhorar. Então a gente quer melhorar, por exemplo, o comprimento do objeto imóvel, uma latinha, né? Imóvel, uma parede. Ok. E o que vai ser prejudicado com isso? A tensão ou pressão, né, da latinha, da parede ali, do empilhamento. Então quando eu vejo o cruzamento dessa linha com essa coluna, eu vou achar uma célula, né, que eu chamo de contradição técnica. Então essa célula aí, ela vai apresentar uns números. O que são esses números nessas células? São exatamente os princípios inventivos, né, da técnica de criatividade do Genscher Altschuler. Tá? Foi isso que ele determinou, né, na pesquisa que ele fez ali, avaliando milhares de patentes. Tá bom? Então, ó, cada célula, cada combinação tem uma sequência de números. Pode ter um número, pode ter nenhum, pode ter 1, 2, 3, 5, enfim. Tem uma sequência de números e cada número desse, né, tem um significado que ajuda o time a pensar em soluções. É um gatilho, né, que ajuda o time a pensar numa solução. Ó, vai nesse caminho e aí está a solução para resolver esse problema. Tá bom? Essa é a ideia. Bom, e aí quando a gente vai em comprimento do objeto e tensão, estão aparecendo 3 números ali, ó, na célula, né? 1, 14 e 35. O que são esses números aí? Olha só. Segmentação, curvatura e transformação das propriedades físicas e químicas do produto. Então vamos analisar cada um desses. Aí o que fala, o que pede a técnica? Uma vez que você descobriu quais são os princípios inventivos, aí você vai explorar eles, né? Abordar eles com mais profundidade para buscar a solução ou soluções mais apropriadas para o seu projeto. Então, por exemplo, segmentação, que é o número lá, né, que apareceu. Ó. Eu posso pensar em dividir em partes diferentes, aumentar o grau de segmentação, mas eu vou falar aqui direto aqui o que foi pensado aqui. Ó. Por exemplo, a parede da latinha, ela é uma parede curva, né? É um cilindro ali, né? Mas é uma parede lisa, ok? É uma parede lisa ali de alumínio. Então, qual que é a proposta? É fazer uma parede corrugada, tá? Então, fazer uma parede corrugada exatamente para facilitar a tensão ali, né? Para não prejudicar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pega uma folha de papel, quando você apoia alguma coisa em cima dela, com sua mão, ó, você vê que ela facilmente se dobra. Você corrugar ela, né? Fazer o efeito sanfona, né? Fazer ela sanfonada aqui, ó. Se você fizer ela sanfonada, você vai ver que ela já é mais difícil de dobrar, ó. Ela não se dobra com tanta facilidade. Então essa é uma das propostas, né, de melhoria, tá?
Vamos buscar um sistema aqui corrugado. Então isso é o que foi. Posso pensar em outras coisas, segmentação, tá? É que nem eu falei, é o gatilho. Aí indo para o segundo ponto aqui, ó, curvatura. Eu posso pensar em, né, peças lineares, superfícies, curvas, tal. Por exemplo, a gente pode pensar em melhorar a curvatura superior e inferior das latinhas, embora elas já tenham, mas eu posso trabalhar de uma forma para otimizar isso aí, ela suportar mais empilhamento, né, mais peso. E para o terceiro aqui eu posso pensar em transformação física química. Por exemplo, usar uma liga de material diferente, o material mesmo mais fino, né, ele tem uma resistência suficiente para empilhamento, tá bom? Então essa é a ideia da técnica, tá? Então deixa eu só voltar aqui. Então, gente, não é um curso, né, da técnica do TRIZ, mesmo porque eu tenho o curso de técnicas de criatividade e inovação, onde eu explico, né, não só essa técnica, como 5 técnicas de criatividade, e aí eu passo material, detalhes com um exemplo bem detalhado, como usar, tem uma apostila, né? E aí tá lá, né, com os exemplos mais detalhados. Mas é só para você ter uma ideia, né, de como utilizar, como as empresas utilizam as técnicas de criatividade. Por exemplo, hoje eu falei aqui da TRIZ, né, do TRIZ, para resolver problemas e quebrar contradições. Não ficar naquele ponto de equilíbrio, né, o chamado trade-off. Mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Não. Quebrar a contradição, que nem o exemplo da agulha, né? Nem eu mostrei na agulha. Não é achar um ponto mais ou menos. Não, achar uma solução que tem hora que ela vai ser maior possível e hora que vai ser o menor possível. É possível transformar isso, é possível mudar, né? Atender as duas situações em condições, em momentos diferentes, por exemplo. Tá? E esse é o nosso papel, né? O ser criativo exatamente para solucionar o problema sem prejudicar nenhuma das partes. Tá bom? Então é isso. Então eu vou deixar aqui, ó. Tá aqui o meu contato no Instagram, né? E no YouTube também. Eu tenho aulas lá também. Eu tenho as minhas playlists lá, criatividade e inovação, onde eu falo um pouco mais também de técnicas e eu tenho também lá no meu Instagram, na minha bio, eu tenho lá a relação dos cursos, né? Entre eles, esse curso de técnicas de criatividade. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço aí a atenção, tá? E qualquer coisa, estou à disposição aí através desses contatos. Um abraço, sucesso para você e até a próxima aula.